Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jéssica, aqui a gente fala de literatura e vida acadêmica e hoje eu quero conversar com vocês sobre Machado de Assis, um dos contos que está nessa coletânea que é Papéis Avulsos, dessa edição da editora Cristã. Eu não gostei muito dessa edição porque tem alguns erros de diagramação, tem alguns erros de revisão, como por exemplo pontos finais onde não deveria ter, ou vírgulas onde deveria ser pontos finais. E alguns erros de digitação também, então pode ser que atrapalhe bem um pouquinho assim a leitura, mas nada que seja muito grotesco. Porém, me dá gastura. Principalmente agora que eu tô trabalhando com preparação de texto, revisão também, então eu tô ficando chata assim. E porque Machado de Assis, a gente tem que ter o melhor trabalho, o melhor cuidado possível com as edições dos nossos autores brasileiros. Enfim, eu quero falar com vocês sobre um dos contos que é a Teoria do Medalhão. Vou até mostrar pra vocês que é um conto muito curtinho, mas que eu já fui analisando, já fui colocando observações no livro. E é um conto que, gente, me lembrou demais o conto do Lima Barreto, que é O Homem que Sabia Javanês, e eu vou contar para vocês o porquê disso. Bom, vamos falar, propriamente do conto. Machado de Assis já é bem consagrado entre todos os leitores e não leitores. Ele viveu no século XIX e ele contava muito o retrato do Brasil, da sociedade brasileira, principalmente a elite carioca. Então a gente vai ver um pouquinho disso aqui também nesse conto e é muito interessante. A Teoria do Medalhão, ela vai ser um conto que não tem narrador, é totalmente em discurso direto. Então a gente não vai ter intermediação de um narrador falando pelos personagens, ou um narrador dando as suas impressões, e também não é um conto descritivo, ele é totalmente diálogo. É um diálogo entre pai e filho, que a gente não tem o nome exatamente das personagens. E como é que se dá esse diálogo, né? O filho acabou de fazer 21 anos, ou seja, a maioridade naquela época, e depois do último conviva, ou seja, o último convidado da festa se retirar e ir embora, o pai e o filho vão sentar para conversar e o pai vai dar aqueles conselhos de pais que os pais dão e vai falar sobre... Já começa assim um tema um pouquinho assim mais denso talvez, porque vai falar sobre a profissão, né? O pai pergunta para o filho qual que é a profissão e a importância de se escolher a profissão. De repente, as coisas mudam e não é só sobre isso, né? É sobre a teoria do medalhão, como ser um medalhão. E é basicamente isso, são 5 páginas mais ou menos nessa edição aqui que eu tenho. Eu vi também que tá em domínio público e também não é muito grande, eu acho que da domínio público tá em 7 páginas mais ou menos. Enfim, é um conto que o pai vai recomendar ao filho em como ele se comportar e se portar. E é um conto que ele é pode ser extremamente moderno se a gente fazer a leitura também com o viés comparando com a nossa sociedade do século XXI e muito mais ainda atual, sabe? Que é o reflexo direto do que é tudo isso, a internet e a nossa vida online e offline, e como que a gente está se comportando inclusive na política. Então, lá pelas tantas, no conto, o pai vai explicar o que é essa teoria do medalhão, o que é ser um medalhão, e ele vai dando vários e vários exemplos para o filho. O filho no começo não entende muito, tenta fazer algumas interpelações, mas sempre interrompido pelo pai, então a gente não vai ter muitos diálogos do filho. O filho sempre é reticente, ele nunca consegue terminar. Ele termina poucas vezes algumas observações. E é basicamente todo um conto que vai ser em discurso direto, né? Vai ser para os próprios personagens. E tem muitas alegorias
analogias, referência, tem referência a Voltaire também, tem referência a Maquiavel, o Príncipe de Maquiavel, um conto se encerra com essa referência. Então é muita coisa que dá para tirar desse conto, que dá para se aprofundar, para fazer análise e tentar pegar várias referências que ele faz aqui. Mas eu vou falar, eu acho que talvez um pouco superficial nesse vídeo, eu quero mais divulgar a palavra de Machado de Assis para vocês hoje. Logo no começo ele vai falar, né, sobre a questão da profissão pro filho, né? Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças da outra. Então, basicamente, o pai vai falar pro filho que não importa o que ele escolha, mas é importante ele ser um medalhão. E o pai já anuncia ao filho que ser medalhão era o sonho dele de juventude, mas que ele foi mal sucedido e não conseguiu ser essa pessoa. O medalhão, ele vai fazer uma analogia que eu achei muito interessante e engraçadíssima, que exige que tenhamos conhecimentos da nossa gramática do português para a gente entender o que ele está querendo dizer aqui, ó. Em um dado momento ele vai falar assim, ó: acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades. Eles virão ter contigo, com o seu ar pesadão e cru de substantivos desadjetivados, e tu serás o adjetivo dessas orações opacas, o odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e suculento dos relatórios. E ser isso é o principal, porque o adjetivo é a alma do idioma e a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, e é o naturalismo do vocabulário. É interessante, porque o substantivo é uma das partes, é a parte principal da oração, e o adjetivo, o adjetivo ele é apenas um acessório, ele pode ser retirado da oração e geralmente sem interferir no sentido. Então, eu achei muito interessante essa passagem, porque tudo que ele vai falar sobre o medalhão é ser uma pessoa supérflua, é você não ter profundidade das coisas. É um jogo irônico muito, muito grande. Esse texto inteiro é irônico. E ele vai falar que você não precisa ir a livrarias ou conhecer profundamente livros e teorias científicas. Você não precisa ser inteligente de fato, você precisa apenas parecer inteligente. Você não precisa ter profundidade em absolutamente nada. E ainda ele fala que não é pra ter embate filosófico, não tem embate de ideias. Você ser uma pessoa que fala bonito, tem uma eloquência, fala o que as pessoas querem ouvir e não saia do senso comum, pra você ser bem quisto socialmente, ser esse medalhão, né? Ser tipo aquela coisa bonita, aquela coisa chamativa, porém que não tem serventia de nada. Ele é só um acessório. E aí o filho, em um dado momento o pai vai falar que o filho vai perguntar sobre a filosofia, né? Que como assim deixar a filosofia de lado? Entendamos-nos. No papel e na língua alguma, na realidade nada. Filosofia da história, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência, mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, originalidade, etc, etc. É uma coisa, assim, é um conto curtíssimo, são 5 páginas, mas que você vai ficar refletindo, vai ficar pensando e repensando absolutamente tudo. A gente pode colocar e refletir esse texto no hoje, não só na nossa sociedade, não só os tratos sociais que temos, mas na internet. A internet é absolutamente
são várias formas textuais narrativas e cada um constrói a sua narrativa e mostra aquilo que quer que as pessoas vejam. E muitas vezes não são coisas reais, são coisas supérfluas. E muitas pessoas na internet por aí se parecem inteligentíssimas, parecem donas da verdade e que são especialistas em algo, porém elas são pessoas medíocres. E isso me fez lembrar, todo esse texto do Machado me fez lembrar muito do Lima Barreto, o homem que sabia javanês. Se vocês não conhecem, é uma história super genial, também é super rapidinho, eu acho que eu já li umas 4 vezes. Também tá em domínio público e é basicamente o homem que sabia javanês, ele não sabe javanês. Ele tá precisando de dinheiro, porque ele mora numa pensão ali e ele tá na pindaíba, tá se contando na roda das amarguras financeiramente. E o que acontece? Ele vê lá no jornal que um homem muito ali prestigiado socialmente, muito rico, estava disposto a pagar um professor de javanês e pagar muito bem a propósito. Inclusive, o dinheiro era tão alto que, já que é uma língua muito rara, muito difícil de achar professores, então quem estava anunciando ali estava disposto a pagar a quantia que fosse, né? Então, o que acontece? O protagonista dessa história, ele vai estudar muito superficialmente o javanês. Ele vai ver que não tem muitas pesquisas, que não tem muita gente falando sobre, mas ele pegou ali um dicionário, ele pegou ali uns verbetes muito incipientes, tratou de aprender ali em 3 dias e foi dar aula de javanês para esse homem, que se eu não me engano ele era desembargador, alguma coisa assim muito prestigiada. E o homem começa a falar, né, dele, os filhos e tudo mais, porque queriam traduzir um texto muito antigo da família, do que deveria ser feito ali para não se perder a fortuna, era uma mística interna ali. Então o cara começa a mentir de que ele aprendeu javanês com a família, que é descendente distante, começa uma lorota. Essa lorota vai crescendo, até ele ser uma pessoa entrevistada, chamada para prêmios, chamadas para seminários acadêmicos sobre o javanês, e ele é uma pessoa que ele só fica no superficial. Ele é um intelectual medíocre. E esse texto casa muito com isso do Machado de Assis, de ser não somente um intelectual medíocre, mas o Machado ele pega para falar sobre pessoas medíocres no geral. Aí, em um dado momento, o pai vai falar pro filho para ele não se preocupar com conversas muito capciosas, para se ele for na livraria, para ele não ir na livraria, mas se ele caso fosse, não passar de uma conversa rasa, para ele não ter muitos pensamentos próprios, não sair do senso comum, falar bonito, com eloquência, ter uma boa oralidade, porém ele não incomodar as pessoas com opiniões muito extravagantes, não ser uma pessoa que pensa novo, não ser uma pessoa que sai do senso comum, sabe? Que tem que ficar ali muito rasa. E é muito bizarro quão atual é esse texto, muito bizarro quanto fala também sobre a nossa política, porque também em um momento o pai vai dar conselhos sobre a política, fala assim, fala bonito, fala o que querem, fala ali da metafísica, pega ali a metapolítica, porém não fala muita coisa que sai ali do comum, sabe, do geral, que todo mundo aprova. Fica ali no meio termo, onde todo mundo aprova, não precisa ter ideias próprias. Basicamente esse é o conselho do pai para o filho. É um conto que eu recomendo demais e que eu talvez assombre, se vocês lerem, talvez fiquem tão assombrados quanto eu. Pensar que um texto do século XIX tá tão atual, tá tão recente, fala tanto da nossa sociedade, fala tanto das pessoas. A gente tá com esse problema que todo mundo só quer ser superficial, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, quer debater sobre tudo, só que com superficialidade, não se aprofunda em determinados assuntos, e quando se é para ouvir um especialista na área, é muito chato, é muito enfadonho, deixa isso pra trás, deixa isso pra lado.
É muito bizarro o quanto o Machado ele sempre vai estar presente na nossa quanto a literatura machadiana ela está presente demais no nosso cotidiano até hoje. Quanto o Machado ele pegou realmente a essência da sociedade brasileira e trouxe isso na literatura, materializou isso repercute e a voz do Machado ecoa até hoje e se torna muito moderno. Se eu ficar olhando muito aqui pro livro, eu vou pegar vários trechos para vocês e eu vou ficar lendo, porque tem muita coisa interessante, não foi à toa que eu marquei muita coisa, que eu fiz bastante anotação sobre também, e eu trouxe só um pouquinho aqui para falar para vocês, uma breve resenha para fazer despertar o interesse de vocês com Machado de Assis, despertar interesse também e a ter um olhar mais acurado para nossa sociedade, para as pessoas à nossa volta e para nós mesmos. Será que a gente tem um discurso muito raso? Será que a gente precisa se aprofundar nas coisas? Será que a gente não está se estagnando intelectualmente? Será que a gente não está reproduzindo mais do mesmo? É sempre bom a gente olhar para nós mesmos e nos questionarmos onde estamos indo, para onde vamos e o que estamos consumindo, principalmente na era que estamos, na era digital. Pensarmos sempre o que estamos consumindo, se não estamos ficando muito rasos. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e se você já leu esse conto, me conte aqui nos comentários e vamos conversar sobre esse livro. Também não esqueça de curtir o vídeo para engajar e a gente poder falar com outras pessoas mais sobre literatura. Muito obrigada por terem assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.